Bom, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que deixe aí o seu like e inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você deixe aí o seu like. É pela quantidade de likes que o YouTube começa a divulgar os nossos vídeos. Esses vídeos precisam chegar ao maior número de pessoas possível. Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade na infância. Muitas crianças, desde bebês, começam a revelar algumas tendências mediúnicas. Elas veem espíritos, elas veem o mundo espiritual à sua volta. Alguns chegam a brincar com amigos espirituais que vêm visitá-los. Esses amigos têm nomes, muitas vezes as crianças mostram para os seus pais estas pessoas, chamam pelo nome, indicam a hora que chegam, indicam a hora que vão embora. Outras crianças são acometidas por visões aterradoras, onde elas veem animais, sombras, coisas que apavoram essas crianças. Outros são profundamente dependentes do clima mental da família. Quando o pai e mãe estão harmonizados, elas são saudáveis física e mentalmente. Quando pai e mãe estão em desarmonia um com o outro, as crianças, por conta dessa dependência, acabam adoecendo exageradamente. É óbvio que existem espíritos que reencarnam e trazem suas próprias pendências kármicas e, independente da harmonização dos pais, elas continuarão doentes. Mas em muitos casos, os adoecimentos infantis fazem parte da desarmonia existente entre os pais. E estas crianças absorvem o clima mental da casa. E se esse clima for negativo, sofrido, desarmonizados, elas acabam por sofrer os efeitos desta desarmonia doméstica. Precisamos entender que, enquanto estamos lá no plano espiritual, nossos perispíritos são íntegros. A nossa evolução, nossas conquistas, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, até mesmo os erros piores que já cometemos em nossas vidas, são armazenados em nosso perispírito em forma de camadas. Essas camadas estão relacionadas aos nossos corpos perispirituais, que estão relacionados aos chakras. No outro momento vamos entrar nesse assunto. São armazenados em formas de camadas de energia no nosso corpo mental, nosso corpo emocional e daí por diante. Mas quando vamos reencarnar, estas camadas perispirituais são desacopladas entre si. Ficam ligadas, mas são desacopladas. Isto para proporcionar ao espírito reencarnante exatamente um novo começo. Por mais desenvolvido, por mais forte que seja a personalidade de um espírito no plano espiritual, ele vai se tornar uma criança inocente para dar condições de um novo começo. A reencarnação é a oportunidade de um novo começo. E o reacoplamento das camadas perispirituais vão se ajustando ao corpo à medida que o corpo se desenvolve. Então existe um primeiro momento deste acoplamento que começa lá no início, no momento da fecundação, e vai terminar com o nascimento da criança. A partir daí começa uma nova fase de reacoplamento, onde o espírito, do momento que nasce até os 7 anos, passará por um processo de grande aprendizagem. E nesta fase, que vai do momento que nasce até os 7 anos, é onde ele está puro, absolutamente suscetível a todo o processo educacional, inclusive absolutamente suscetível às influências do plano espiritual. Nesta fase, quase toda criança tem um elevado grau mediúnico, ela consegue perceber o mundo espiritual à sua volta. Ela vê mais coisas do que os pais veem, ela pressente mais coisas do que os pais pressentem. Então, criança que não dorme, criança que é nervosa, criança que porta desequilíbrios, está completamente suscetível ao plano espiritual negativo à sua volta. A forma como os pais poderiam ajudar é ter, primeiro, harmonia entre eles. Esta criança que porta essas desarmonias, ela também é suscetível ao mundo espiritual superior. Então, o clima de oração em volta dessa criança, o culto do evangelho no lar, o passe nos centros espíritas, ajuda o equilíbrio do perispírito dessa criança e a harmonizar esta criança. Não quer dizer absolutamente que uma criança que tem um elevado grau de percepção do mundo espiritual vai se tornar um médium no futuro. Então, normalmente, estas influências mediúnicas, espirituais, relacionadas à criança até os 7 anos, desaparecem no fim da primeira infância.
exatamente aos 7 anos de idade. Se persistir, começa a se configurar uma mediunidade natural que provavelmente irá acompanhar essa pessoa para o resto da vida. Porque aos 7 anos começa uma nova fase. As conquistas e lembranças dos espíritos que fazem parte de sua trajetória evolutiva ao longo de inúmeras reencarnações são acopladas a partir daí, dos 7 anos de idade, e terminam aos 14 anos. Então tudo aquilo de bom ou de ruim que faz parte daquele espírito é acoplado dos 7 aos 14 anos. E ele vai revelar aí todas as suas tendências, positivas ou negativas. Embora a partir deste momento, aquela inocência que faz com que o espírito copie os atos, as atitudes, o jeito de ser e de pensar dos seus pais já tenha desaparecido, ele ainda continua suscetível ao diálogo, às conversas, podendo então ser identificado nele as tendências negativas e ser direcionados através de processos de conversa, de diálogo e até mesmo da colocação de certos limites. Nesta fase que vai dos 7 aos 14 anos, ele ajusta aquilo que é, de fato. Mas ele ainda não está pronto. Dos 14 aos 21 anos começa a fase mais difícil, onde ele vai ajustando aquilo que aprendeu na primeira infância, aquilo que faz parte de suas tendências individuais. Ele vai trabalhar tudo isso na sua mente e começa a fazer escolhas. Às vezes ele pode, sim, aproveitar tudo o que ele aprendeu com os pais, mas às vezes ele também pode escolher ignorar tudo o que aprendeu com os pais. Espíritos elevados que foram educados em ambientes extremamente negativos se tornam pessoas absolutamente positivas diante de suas escolhas. Ou espíritos extremamente negativos ignoram todos os bons exemplos dos pais e, por sua livre e espontânea escolha, acaba se tornando as pessoas que realmente são, encaminhando-se para mundos extremamente destrutivos. Porque isto é a sua tendência e ele não conseguiu combater isso ao longo desta nova encarnação. Por isso você vê famílias ótimas, estruturadas, amorosas, que têm no seu conteúdo aqueles espíritos, aqueles filhos que acabam se encaminhando para mundos extremamente destrutivos por conta de suas escolhas. Mas em qualquer dessas fases, passou dos 7 anos de idade, havendo ainda a presença de tendências mediúnicas, isto pode configurar aquelas mediunidades que vão persistir com a pessoa para o longo da vida inteira. Quando se identifica desde cedo a presença da mediunidade, uma providência muito importante é que essa criança seja levada ao contato espiritual nos centros espíritas, para que ela possa receber as energias dos mentores espirituais ali, fazer tratamentos espirituais, dependendo da intensidade desses fenômenos, até mesmo tratamento de desobsessão, para que ela possa, ao ser educada num clima de evangelização infantil, desenvolvendo a ideia de Deus, de espiritualidade, ela possa então estruturar-se espiritualmente para poder encaminhar-se na vida junto com aquela mediunidade que pode ou não persistir na sua vida. E os pais, ao identificar a profunda dependência dos filhos do clima espiritual da casa, procurar ajustar-se de alguma maneira, transformar a sua relação num clima de amizade e amor, para que os filhos possam nutrir-se não só dos alimentos materiais que são proporcionados pelos pais, mas principalmente pela inevitável nutrição do ambiente espiritual, positivo ou negativo, que é proporcionado a eles pelos seus pais. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.